Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para a segunda edição aqui do nosso canal, né? Muitas notícias aí do Vasco, falar aí da situação do volante Juninho que pode ser resolvida nessa semana, o jogador pode renovar o seu contrato com o Vascão. Vamos falar também aí do Germancano, que igualou o número de gols marcados, ó, pelo Maxi Lopes, hein, meus amigos? Maxi Lopes ficou um tempão no Vasco, o Germancano já igualou a marca dele em pouquíssimos jogos. E também vamos falar aí do Iago Pikachu e do Vinícius, que seguem fora aí do Vasco para a próxima partida. Bom, pessoal, já peço aí para você deixando o seu like, queria agradecer demais aos 99 mil inscritos aqui do nosso canal. Falta muito pouquinho, pessoal, muito pouco mesmo pra gente chegar a 100 mil inscritos. Se inscreve aí se você é novo, se você está me assistindo pela primeira vez, se inscreve aí. Se você já conhece aqui o nosso canal, sabe como que funcionam as coisas, compartilha com a sua galera e traz mais vascaínos pro nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco deve resolver nessa semana aí a renovação de contrato aí com o volante Juninho. O jogador estava afastado aí pela diretoria do Vasco, que vivia um impasse aí na sua renovação. O jogador gostaria de ter um aumento salarial fora da realidade financeira do Vasco. O Vasco não conseguiu entrar num acordo para fechar esse salário aí do atleta, mas mesmo assim eles entraram num acordo para o jogador voltar a treinar com o elenco principal do Vasco. Juninho não foi relacionado para a última partida do Vasco e segue aí tratando a sua renovação. Giram várias informações, né, que o jogador teria pedido inicialmente 200 mil de salários para renovar com o Vasco. O Vasco ofereceu cerca de 30 mil para o jogador, que segundo as informações o jogador recebe no Vasco atualmente 5 mil reais por mês e gostaria de receber aí 200 mil a pedido inicial do jogador. O Vasco discordou totalmente e afastou o atleta. Depois surgiu muitas notícias que o empresário do atleta teria pedido 100 mil reais ao Vasco. O Vasco não vai pagar esse valor, com certeza deve pagar no máximo 50 mil reais aí para o Juninho renovar o seu contrato com o nosso clube de salário para ele, né, pessoal? Sempre falei disso aqui, o jogador primeiro tem que conquistar o seu espaço na equipe, fazer história para depois sim pedir aí aumento salarial, né? Somente subiu da base vai pedir aumento. Se for sim, daqui uns dias tem jogador aí pondo o Vasco na justiça, querendo aumento salarial, jogador insatisfeito, e isso vai complicar demais a situação aí do Vasco. O Vasco não pode sair dando aumento aí de graça para qualquer jogador que ainda não conquistou nada. É um bom jogador sim, é jogador da base, mas a gente não tem que passar a mão na cabeça demais nessa situação, porque a gente tem que ver primeiramente o lado do nosso clube. E torcemos aí para que o jogador renove o contrato, que é um bom atleta e que ele jogue bem, né? Segundo ele mesmo, ele quer dar a volta por cima e calar a boca dos críticos, né? Esperamos que o Juninho faça realmente isso aí. Bom, pessoal, na última partida do Vasco, o Iago Pikachu e o Vinícius não jogaram aí contra o São Paulo devido às suas lesões. O Pikachu se contundiu na partida do Vasco na estreia pelo Campeonato Brasileiro contra o Sport. O jogador foi substituído pelo Caio Tenório, que na minha opinião jogou muito bem aí, não comprometeu e fez um bom papel aí jogando na lateral direita. O Vinícius vem sendo substituído pelo Gabriel Peck, né, que agrada alguns, outros nem tanto, tanto que o Ramon Menezes sempre substitui o jogador, né? O jogador ainda está muito verde para ser titular do Vasco, na minha opinião, mas o Vasco tem carência no lado de campo, não tem jogadores para compor aquela parte ali do campo, e o Ramon Menezes não tem outra opção a não ser escalar o Gabriel Peck. O Parente não tem 100% de condições de iniciar a partida e por isso fica no banco de reservas, joga somente nos minutos finais, como foi contra o Sport e também contra o São Paulo. A previsão inicial para a volta do Iago Pikachu seria de 4 jogos aí. O jogador provavelmente não deverá nem participar do jogo de domingo contra o Grêmio, né? O Vasco tem um jogo antes, na quinta-feira, contra o Ceará. E se o jogador evoluir, provavelmente o Vasco deve escalar ele de titular no máximo aí até domingo. O garoto Vinícius está com um problema muscular na panturrilha esquerda e, segundo o departamento médico do Vasco, está em processo de transição. Ele ainda não atuou nessa competição, né, no Campeonato Brasileiro. A gente conta aí com a volta, pelo menos do Vinícius, porque é um jogador muito importante, jogando ali no lado de campo, precisa ter jogadores para fazer a jogada ali, para cruzar para o Germancano, né? O Gabriel Peck, ele, como joga do pé trocado, ele puxa muito para o meio para tentar cruzar com seu pé bom e a maioria das vezes ele acaba perdendo a jogada, ou o adversário faz falta, ou alguma coisa do tipo, perde muito tempo, não consegue chegar até o final da linha de fundo para cruzar
com a direita, porque o jogador é canhoto. O Vinícius faz melhor essa função. Torço muito pela recuperação dos atletas para que eles possam aí ajudar o Vasco, que está em grande fase, hein, pessoal? A gente está empolgado demais com o Vasco e todo reforço é bem-vindo. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí do argentino Germán Cano, que igualou a marca de um outro argentino, né, que até pouco tempo jogava pelo Vasco. Cano, que é a grande sensação do Vasco na temporada, né? O atleta fez 15 jogos com a nossa camisa e marcou impressionantes 11 gols com a camisa do Vascão, né, pessoal? O jogador ontem fez um doblete, né, como gosta de falar, lá no Campeonato Espanhol e fez 2 gols contra o São Paulo. O Germán Cano foi contratado para isso, né? As características do atleta é somente de fazer gols, pessoal. Os números do atleta mostram isso, né? Os números impressionantes que ele alcançou lá no futebol colombiano. O torcedor vascaíno quer ver isso aqui no nosso clube. O jogador domina e chuta e faz o gol. É isso que o Vasco estava precisando, porque passou carente de artilheiro por muito tempo. Depois que o Romário aposentou, poucos jogadores foram artilheiros aí com a camisa do Vasco e com certeza o Germán Cano tem tudo para voltar a fazer o Vasco ter novamente um artilheiro aí no Campeonato Brasileiro, né? Porque com certeza ele é um argentino bom de bola e vai ajudar muito o Vasco. E igualou a marca aí de gols feitas pelo Maxi Lopes de 2018 até 2019, que o Maxi Lopes realizou 38 jogos com a camisa do Vasco e marcou os mesmos 11 gols. Mas vale ressaltar que o Maxi Lopes é um pouco mais experiente do que o Germán Cano, tinha muitos problemas físicos e também a balança, né? Mas na minha opinião o Germán Cano é mais goleador do que o Maxi Lopes. É só pegar os números do Maxi Lopes na carreira dele inteira, que ele não tem tantos gols assim como tem o argentino Germán Cano. Não critico aqui o Maxi Lopes, até porque eu gostei bastante da época que ele era jogador do Vasco, da contratação dele. Tá certo, o jogador estava acima do peso, mas ele fez muito pelo Vasco. Lá em 2018, evitando o rebaixamento do Vasco, porque ele fez muitos gols importantes contra adversários que o Vasco poderia ter perdido e ter dado adeus à primeira divisão. E eu sou grato ao Maxi Lopes por isso, porque ele fez o seu papel, né? Ele foi contratado para isso, para ajudar o Vasco e com certeza ele ajudou em 2018. Em 2019 não jogou tão bem assim, acabou sendo afastado logo de cara pelo Vanderlei Luxemburgo, que pouco aproveitou o jogador e ele deu adeus ao nosso clube. E agora o Vasco vive uma nova fase, né? Vive com um time melhor, né? Porque na época do Maxi Lopes o time era muito mais inferior, na minha opinião era inferior do que o Vasco tem hoje e com certeza o Germán Cano vai fazer muitos gols aí, fazendo uma bela dupla com também o argentino Martín Benítez. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aí embaixo sobre o Germán Cano, artilheiro, se você acredita que ele vai ser artilheiro do Brasil nesse ano. Também fala sobre o Juninho, que está prestes aí a renovar o contrato com o Vasco. E também fala sobre o Iago Pikachu e o Vinícius fora, se você manteria aí o Gabriel Peck e o Caio Tenório de titulares na equipe. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Saudações vascaínas a todos. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aí no canal. Rumo a 100 mil inscritos.